Essa semana nós tivemos a entrevista mais marcante dos últimos tempos, que foi feita pelo Tucker Carlson, né, que era o âncora principal da Fox nos Estados Unidos, que agora, que desde que saiu da Fox, fez uma carreira solo e agora realmente é o ápice da carreira dele, com uma entrevista com nada mais nada menos do que o Vladimir Putin dentro do Kremlin, né, do Kremlin em Moscou, falando ali sobre todos os assuntos. Aqui eu não vou entrar em política nem falar minha opinião sobre isso, mas eu queria pegar pontos muito interessantes que foram falados nessa entrevista, que eu recomendo que você veja. Tem mais de 2 horas, onde ele pôde ali fazer vários tipos de perguntas envolvendo não somente o conflito hoje na Ucrânia, mas também partes econômicas, e é sobre isso que eu queria falar. A gente tem vários comentaristas para a parte política, mas a gente pode focar na parte macro, que foi extremamente interessante e mostra um pouco de como ele pensa e quais são as estratégias ali que ele tem, e usa muito bem a eloquência que ele tem para passar recados pro Ocidente. Então essa entrevista ela teve partes muito interessantes na parte histórica, digamos assim, mas hoje o assunto que eu queria falar é sobre quando o Tucker Carlson fala sobre a parte de sanções, né? Como que os Estados Unidos, a partir do momento que começou todo esse conflito, houve sanções econômicas que deveriam, pelo menos em tese, criar todo um caos na economia russa. A partir do momento que você corta as formas de acesso ao dólar para a Rússia, eles acabam tendo problemas onde você não consegue participar do comércio exterior e automaticamente você começa a ver produtos faltando nas prateleiras russas. Dessa forma você consegue, pelo menos em tese, fazer com que a Rússia seja mais esgoelada e ela ceda a pressões econômicas para poder aí forçar algum tipo de acordo. Pelo menos é isso que era o que se esperava baseado nessas sanções, mas a gente vê cada vez mais na história que sanções não funcionam. E quando você entende como é o funcionamento do sistema econômico, principalmente o sistema monetário, que é o meu foco hoje, você começa a entender que o Putin, na verdade, até o presente momento, ele ficou completamente imune às sanções. Você vê até relatos de pessoas, apesar da limitação de vídeos que conseguem sair da Rússia, você vê pessoas mostrando vídeos nos supermercados, você vê produtos alemães, produtos americanos, produtos italianos, você vê produtos importados do mundo inteiro, e as prateleiras continuam absolutamente cheias. Não somente isso, mas o próprio Putin, ele falou na reunião, na entrevista, um dos fatos mais interessantes. E que, por um lado, você está vendo uma Europa ocidental totalmente largada, né, com desindustrialização da Alemanha, problemas sérios na França e outros países seguindo a mesma trajetória, e a Rússia vem despontando como o maior crescimento econômico nesse mesmo período na Europa, apesar de sanções econômicas e uma guerra que deveria criar um caos completo na economia. Mas por que isso não aconteceu? Como que eles acabaram se sobressaindo? Então ele deu aquela impressão de estar jogando um xadrez, e ganhando, né, mostrando para o mundo, passando um recado para o mundo de que eles estão mais fortes do que nunca. Apesar de que nem tudo é as mil maravilhas, o rublo também não passou por um bom momento, só durante um curto período de tempo, mas vem passando por grandes variações. E ele também falou sobre toda essa nova hegemonia desse mundo multipolar, onde ele tem ali, obviamente, o maior parceiro, a China, que inclusive compartilha mais de 1.000 quilômetros de fronteira, então é muito natural que eles tenham acordos bilaterais que com certeza ficaram cada vez mais acentuados. E ele também citou o próprio número de 33 trilhões de dólares, que é o número da dívida americana, como algo insustentável, colocando os Estados Unidos numa posição de fraqueza. Então eu queria destrinchar um pouquinho das coisas que ele falou, porque tem coisas que fazem bastante sentido, outras não necessariamente, que você pode travestir um pouco de propaganda, e aí que a gente precisa, quero te dar pelo menos algumas ferramentas para você tomar a sua própria decisão. Então vamos primeiro falar como que ele conseguiu ser basicamente imune às sanções. Como que você consegue fazer produtos chegarem na Rússia se você corta o acesso a dólares? Afinal, eu falo o tempo inteiro do sistema euro-dólar e por que é importante ter acesso a ele, senão você não consegue mais
ter acesso ao mercado mundial, sendo que o euro-dólar é justamente a moeda de troca do mundo inteiro, certo? Então, por que ele consegue ter isso? Basicamente, a resposta é simples, porque ele continuou tendo acesso a eurodólares. Mas como que ele fez isso se você, a partir de agora, corta eles do sistema SWIFT, que, afinal de contas, é controlado pelos Estados Unidos? E é aí que é importante você entender que, primeiro, o sistema SWIFT de pagamentos, ele nada mais é do que um sistema de mensagens. É isso que eu quero passar para você. Para você hoje. Então, a gente sempre pensa na transferência de dinheiro como se houvesse volumes de notas verdes sendo transmitidas de um lugar para o outro em caminhões brinks, né? Aquele caminhão, aquele cofre, aquele carro forte ali para fazer transportes bancários. Isso não existe no eurodólar e não se trata disso. Trata-se simplesmente de informações entre bancos. E como o sistema eurodólar é um sistema descentralizado, muitas pessoas pensam que todo o dólar é controlado pelos Estados Unidos. Você pode até dar uma ordem judicial para que o sistema SWIFT de mensagens não possa ser transmitido entre determinadas instituições para entidades russas. Mas como o sistema ele é descentralizado, você consegue dar um bypass em todo esse sistema, porque não somente não existe o SWIFT como única forma de transferência interbancária mundial, existe também vários outros sistemas que ocorrem, que são usados na Europa, alguns outros mais na Ásia, que concorrem com o próprio SWIFT, né? Tem até um dos nomes que me fugiu agora a memória, não sei se que é o TIPS, é verdade, o TIPS é um outro sistema também utilizado, que consegue muito bem suprir a necessidade para muitos casos que o SWIFT não conseguiria. Então você às vezes consegue fazer uma transferência via TIPS que você não faz no SWIFT, ou mesmo você pode puxar o telefone, ligar para um dos diretores de um banco na Europa que trabalha com eurodólares e pede para fazer uma transferência para outro intermediário que esse sim aceita fazer a transferência desde que tenha uma garantia. Quando você usa o Ripple, você tem títulos da dívida pública americana, os bonds, e você pode usar isso como colateral para fazer uma operação triangulada e fazer esses dólares chegarem nos bancos russos. Mas, novamente, é importante você entender que tudo isso se trata somente de uma mensagem, nada mais do que isso. Acordo entre dois bancos, meu passivo é seu ativo passivo é meu ativo, nós expandimos o nosso balanço e pronto, você tem novos dólares entrando na economia russa e eles vão permitir você fazer compras não somente de bonds, mas também fazer transações com bancos japoneses, com bancos da Finlândia, com bancos do Cazaquistão, do Paquistão, do Quirguistão, com a própria China. Então esses dólares vão continuar fluindo porque ele é simplesmente informação e não há nada que o Fed ou o SWIFT ou o governo americano possa fazer. Isso é uma parte. A outra parte é que você também, existe também a parte dos produtos em si, às vezes a movimentação de um país específico que faz parte da OTAN, que não vai querer ser vista ganhando dinheiro com exportações para a Rússia, mas você também consegue fazer um bypass onde você faz um caminho intermediário, que vai ser um pouco maior, que vai envolver um outro país que não está envolvido no conflito em si, mas que vai aos poucos retransmitindo e redirecionando essa mercadoria para a Rússia. E foi exatamente o que o economista Robin Brooks, que ele é muito famoso no Twitter, que ele é um cara que ele é fã do Brasil, para ele o Brasil é a nova Suíça, é o novo centro do mundo, que ele vai crescer cada vez mais, é o cara mais otimista em relação ao Brasil que eu já vi na minha vida. Tem alguns pontos que eu concordo com ele, alguns outros que eu não concordo tanto, mas que ele vem falando uma coisa que é muito interessante. Você vê países como Quirguistão, como Tajiquistão, como vários outros países como a Bielorrússia, entre outros, que não participam diretamente, mas que acabam tendo uma explosão na importação de produtos europeus. Então você vê, por exemplo, a Grécia exportando para o Tajiquistão e essa exportação subiu mais de 1.200% de um mês para o outro e por uma coincidência incrível isso aconteceu durante o período do conflito na Ucrânia.
Para onde você acha que essa economia está indo? Será que realmente é o Tajiquistão que está tendo uma explosão de demanda? Ou será que são simplesmente países que estão sendo usados como intermediários para fazer essa mercadoria ser exportada para a Rússia? E no final de contas, os supermercados continuam abastecidos e você dá a impressão de que, como você não vê nada saindo na mídia em relação à Rússia, você acaba tendo a impressão de que essa sanção está funcionando e acaba vendo que ela não está sendo implementada. E aí o Putin acaba rindo de toda essa situação, mas ao mesmo tempo ele usa a tática não para dizer que ele conseguiu contornar, ele nunca admite que ele contornou as sanções em si, mas ele admite que ele usa os seus parceiros para tirar um pouco da hegemonia do dólar. Vem falando da quantidade de ienes que vão sendo usadas nas suas transações bilaterais com a China, que é, novamente, o seu maior parceiro, para criar benefícios. E mostra que esse aumento de cooperação, na verdade, acaba ferindo cada vez mais os Estados Unidos e eles estão dando um tiro no próprio pé. Essa é mais ou menos a narrativa do Putin nisso, mas é claro que eu converso muito nesse podcast, que na verdade é muito interessante você poder fazer uma narrativa de que, apesar de nós estarmos sendo cortados do sistema euro-dólar, nós não precisamos desse dólar, nós podemos fazer os nossos próprios acordos. E aí é claro que por baixo dos panos, você usando o dólar e tendo essa narrativa do outro lado, passa a impressão de que o dólar está morrendo, mas o que interessa não é o que você diz, mas sim o que você faz. E os dólares continuam fluindo livremente, mesmo que por outros caminhos e não os caminhos tradicionais, mas eles chegam ao seu destino final. Então é muito importante você entender essa separação de narrativa e do que realmente acontece e do que ele diz que pode ser a razão, que não necessariamente é verdade. Mas, por outro lado, ele tem razão em dizer que, apesar de todas essas sanções e tentativas, a Rússia vem se destacando, a economia não está indo tão mal como outros países na Europa. Então, acabou se destacando em relação ao que está acontecendo na Alemanha. Pode ser que a Europa, sim, esteja dando um tiro no próprio pé, principalmente a Alemanha, né, com a questão do gás da Rússia, uma forma de sanção, mas que acaba fazendo com que eles sejam extremamente dependentes disso e forcem uma transição verde que agora está criando todo um problema na Alemanha. Então é todo um jogo de desequilíbrios e jogo de narrativas para fazer com que você simplesmente tenha opinião. Você não vai poder pensar muito que o Putin tem que ser o cara mal da história, o Zelensky tem que ser o cara bom da história, e às vezes você tem os dois lados da moeda, né? Obviamente não defendendo aqui absolutamente nenhum tipo de político, mas é importante você também ver o outro lado de como isso é jogado, mas principalmente na área macroeconômica, que essa que é a parte que nos interessa aqui para esse podcast. Então, é super importante você ver esse exemplo de como a Rússia consegue se livrar dessas sanções e mostra várias coisas. Mostra que a economia do eurodólar fora dos Estados Unidos não está no controle dos Estados Unidos em si, que tira um pouquinho daquele neoimperialismo, né, ou do controle que o Fed gostaria que você pensasse que ele de fato tem. E ao mesmo tempo você pode até dizer assim, tá, Renan, mas os Estados Unidos podem usar o dólar como uma arma? De fato podem, mas talvez não da forma que você imagina. O SWIFT não é uma dessas armas. Uma arma muito mais interessante são os juros. O Fed mantendo juros altos faz com que os Estados Unidos acabem competindo com outros países que vão ser obrigados a ter juros mais altos ainda, o que vai complicar e esgoelar suas próprias dívidas. Não que os Estados Unidos não esteja esgoelado por conta própria, o problema da dívida americana é absurdo. E o Putin está falando sobre isso, ele não está errado. O problema é o que eu sempre falo nesse podcast. Por que focar somente nos Estados Unidos? Será que a dívida da Rússia está muito melhor? Será que a dívida da China está muito melhor? Será que a dívida da Europa está muito melhor? E quem vai acabar cedendo primeiro? Será que um juro mais alto americano fazendo com que o capital seja atraído mais para os Estados Unidos, para você deixar ele ali tranquilamente num money market fund a um risco praticamente zero, é mais tranquilo do que você deixar ele estacionado na Itália? Talvez não. Então esse tipo de arma, na minha opinião, é muito mais
efetivo no intuito de você usá-lo como uma arma, uma retaliação. E o Fed sabe muito bem disso, e você pode sempre travestir isso de eu estou fazendo só o que é melhor para a minha economia. Isso aqui se trata de política doméstica, mas obviamente que os Estados Unidos afetam o mundo todo. Então as armas que a gente acha que são dos Estados Unidos, como o SWIFT, não necessariamente são armas muito eficazes, ou nada eficazes nesse caso, mas os juros sim conseguem acabar tendo essa função. Então é muito importante você diferenciar o que é o imperialismo de fato e o que é uma narrativa de imperialismo que, na verdade, não tem respaldo na realidade. Então é isso que eu queria deixar hoje para você refletir um pouquinho e sempre tentar pensar o que está por trás do que é dito. Se você não assistiu essa entrevista, recomendo fortemente. Nesse exato momento já teve mais de 177 milhões de visualizações, praticamente bateu toda a mídia, né, comum. Isso mostra que nós estamos vivendo num mundo extremamente interessante. Então, parabenizo aí o Tucker de pelo menos ter podido ter feito essa entrevista para a gente poder pegar alguns dos insights de como ele pensa e como isso pode afetar o pensamento sobre a macroeconomia daqui para frente.